vídeo aqui do padre, ex-padre que virou protestante, né? Esse é o terceiro pregar para réplica, Jesus, né? aceitar a Jesus como seu único Salvador e Senhor. Fica em pé, levante a mão, ore comigo. Muitos católicos chorando se levantaram ali na missa, se entregando a Jesus. E eu que era o Padre, o Espírito Santo me tocou, me convenceu que este é o caminho certo. Quando eu vi, eu dei um pulo e levantei a mão de batina e tudo, aceitando a Jesus. Então, todo esse tempo que você estava ali na igreja, fazendo a consagração da Eucaristia, tal, etc., você não sentiu o Espírito Santo? Você nunca sentiu a presença real de Cristo ali na Eucaristia? Você nunca sentiu a presença real de Cristo lá no sacrário? Pastor, não tem o que remeter. Então você está errado. Então eu não sei o que você está fazendo lá então. Porque é um padre morno, um padre, sei lá. Porque isso aqui, esse que o povo quer ouvir. Esse tipo de pregação, esse tipo de mensagem prostituída, fraudulenta e mentirosa. Cara, o Espírito Santo, como vai dizer aqui, é base bíblica. Eu gosto de mostrar na Bíblia. Estou igual protestante, eu acredito só na Bíblia. Que a Bíblia me mostra a tradição, a Bíblia mostra o magistério, a Bíblia mostra só o Espírito Santo. É interessante. Então esse Espírito Santo que assiste à igreja não está na igreja católica. Então esse Espírito Santo está onde? Que se celebrava a missa, a Eucaristia, a própria presença real de Cristo. O ágape, presença de Cristo. Aqui, ó. Mateus 28, 19, 20, ó. E depois ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os discípulos já fizeram isso aqui já. Ensinar e observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. O Espírito Santo está convosco todos os dias até o fim do mundo. Quer dizer o quê? A Bíblia diz pra gente o quê? Ensinai a observar. Quando você vai na Santa Missa, você tem que observar o que? A conduta do padre, que o padre está falando, que o padre está ensinando, está de acordo com a tradição, está de acordo com o magistério, está de acordo com a patrícia, está de acordo com o catecismo da igreja. Se não tiver, você pode corrigir, porque está errado. Então, o cara ficou na igreja todo esse tempo, nunca sentiu essa presença do Espírito Santo que assiste à igreja. E tanto Atos Apóstolos 2 ali, ó, só tem um tipo de Espírito Santo, só tem uma forma de culto. Desceu o Paráclitos, Apóstolos 2:1-5, tinha pessoas de todas as nações que entendiam sua própria língua materna. Atos Apóstolos 2:8. Como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, medos, lemitas, os habitantes, a Mesopotâmia, etc, etc. Por quê? Para ter uma só unidade, porque é um só Espírito Santo, é uma só revelação. Interessante, hein, padre? Comigo quase 200 católicos. Se você quiser ver os detalhes da minha história, entre no meu site www.pastornivaldolisboa.com.br. Eu vou pesquisar e se tiver heresia eu vou combater também. Título não, tem que combater aquele Aceitei Jesus, depois conheci a Donep. A Donep é uma coisa de Deus. Não tem explicação. A Donep é uma obra de Deus que Deus levantou na terra para ajudar a igreja a manifestar a glória de Deus. A Donep está cheia da graça, cheia da glória de Deus. Então eu fui participar de um jantar. Ali fiquei maravilhado. Foi mais um momento que eu fui cheio do Espírito Santo. Depois passei a ser preletor nos jantares em Belo Horizonte, onde num jantar 159 pessoas se entregaram a Jesus. Fui pregar lá no Juazeiro do Norte, mais de 2.000 pessoas se entregaram a Jesus. Fui pregar na Bahia, em Salvador, quantas almas ali no caminho das árvores. Claro, com essa pregação sua toda distorcida, usando
essa imagem de que era padre, agora é protestante, você vai arrastar a multidão, porque católico que não lê a escritura, você vai arrastar mesmo. É um só Espírito Santo, é uma só revelação, é uma só verdade. E dá para combater você também. Segundo Coríntios 11:4, olha só que interessante. Falou que foi cheio do Espírito Santo. Quando ele estava lá na igreja católica, ele não tinha recebido o Espírito Santo. Quando virou protestante, foi cheio do Espírito Santo. Olha só que interessante. Segundo Coríntios 11:4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito. Olha só, outro Espírito. É o Espírito que tem lá em Atos dos Apóstolos 2? Não, o Espírito do Atos dos Apóstolos 2 está em sintonia com a esposa, está em sintonia com o fundamento dos apóstolos, está em sintonia com a cabeça de Cristo. Aqui, ó. Como vão pregar vários Jesus diferentes? Essas igrejas aí, ó, esses glamour, essa celebridade, interessante, né? Evangelho diverso, do que a vez abraçado igualmente aceita. O apóstolo Paulo falar em Gálatas lá, 1:6 em diante, não há dois evangelhos. Se eu ou nós, algum anjo pregar outro evangelho diferente, seja inválido. É o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. É um só batismo, é uma só fé, é um só Espírito Santo. Você está entendendo? É claro que ele vai pregar vários lugares, porque já não está mais aquela visão de padre ser obediente. Não, agora o cara quer o quê? Ser celebridade, vai pregando, vai arrastando com essa mentira. Não tem mais compromisso com a igreja. Funda uma igreja aqui, faz o que quer. E ganha muito também. Em outros bairros da cidade, olha, Jesus está voltando. A Donep é um mover de Deus para mostrar o amor de Deus àqueles que precisam de salvação, de restauração e de uma vida plena de vitória. Deus abençoe vocês e abençoe este programa e o senhor e a senhora que está conectado. Tem a igreja que se ela se passa como igreja católica, mas não é. Igreja renovada, né? Até o João Ferreira de Almeida, ele era padre, mas da igreja reformada holandesa, se eu não me engano. Então, a Bíblia não deixa brecha nenhuma. O cara ficou todo esse tempo lá no seminário, o cara ficou todo esse tempo lá na igreja, celebrando a missa, a Eucaristia. O apóstolo Paulo deixa muito simples aqui, ó. Os símbolos da Eucaristia. 1 Coríntios 11, ó. Olha só. 23, ó. 11, 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmitiram. O que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graça, partiu, eu disse, isso é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomando também o cálice, disse, este é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue. Toda vez que o beber, fazer em memória de mim. Assim, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, lembrar a morte do Senhor, até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha, o apóstolo Paulo está mostrando para nós que a Eucaristia é o próprio Cristo, é a memória de Cristo. O padre celebrava a Santa Missa e não sentia nada. Aqui, cara, meu Deus do céu, cara. Acorda, católicos. Acorda, católicos. Se você não estudar, não dá valor para os pregadores católicos que têm essa missão como eu, defender a igreja, mostrar a verdade e o fundamento dos apóstolos, simplesmente você vai ser targado por essas igrejas de homens. É outro evangelho, é outro espírito.
arrasta a multidão mesmo. Com esse engano dele aí, com essa lábia. E tanto que não usou nenhum versículo bíblico. Você está entendendo? Aqui, ó. A Escritura é somente a Escritura mesmo. Por que somente a Escritura? Porque somente a Escritura mostra a tradição. Por que somente a Escritura mostra o pastoreio? Por que somente a Escritura mostra a doutrina? Por que somente a Escritura mostra o fundamento dos apóstolos? E tem a patrística também. O cara teve acesso à patrística, o cara teve acesso à história da igreja. Igreja primitiva. E com um pregador, João 8,32, o cara se converteu. Para viver esse evangelho aí, ó, de fábula, de novidade. Ser um pastoreio. Misericórdia, Senhor. Vamos orar para os nossos padres. Deus, ungir mesmo com o Espírito Santo, padre, apologeta, padre, cheio do Espírito Santo do Pentecostes. Não esses padres modernos, esses padres modernistas, esses padres de celebridade. Que o Espírito Santo passa vassoura em todos esses caras. Porque nós estamos brincando com alma, com salvação. A gente não está brincando com a igreja de Cristo, com a esposa de Cristo. Não. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar para o Espírito Santo soprar. Tanto padres e tanto leigos para definir a igreja. Que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Ela quem? A esposa de Cristo. Olha só que interessante, ó. Muito interessante. Obrigado, Espírito Santo. Não contra ele. É contra ela, ó. Mateus 16, 18. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que eles ganham até será no céu. Não, o 18. Eu te declaro, Espírito, sobre essa pedra edifarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só. Não é contra ele. Ela, por que ela? Porque é a esposa de Cristo. A igreja é ela, que é a esposa de Cristo. Salve Maria, sou missionário de São Roberto.